Bom dia. Mais uma vez estamos aqui para o estudo do livro. Esse livro tão maravilhoso que nos traz lições tão singelas, mas de extrema complexidade, né? Dado que as lições falam das nossas maiores. Bom dia, Maria Tereza. Que você tenha um bom dia recheado de boas opções. Então vamos pedir ao nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, aos mentores dessa casa espírita que nos acolhe, ao nosso anjo de guarda, né, para que nos intua da melhor forma possível nesse dia, em nossas pequenas ações, que são os nossos verdadeiros erros, né? São essas pequenas ações que se somam. Na verdade é isso. Esse livro, eu tenho pensado muito sobre ele, porque ele vem de encontro a isso. Ele não traz grandes temas, né? Temas científicos, filosóficos. Ele trata do nosso dia a dia. As pequenas atitudes, que é onde acontecem os nossos maiores erros, né? É por isso que ele é importante. Então, a lição número 8, ela faz a ligação entre o capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e a questão 922 do Livro dos Espíritos. Tratando do quê? Hoje, Emmanuel e André Luiz querem tratar num breve estudo sobre companheiros leais, diretriz construtiva, em direção à felicidade, obrigação para com os outros, saber ouvir a verdade, sinceridade e maledicência. Nós não temos dificuldade com isso, né? Temos e muita, né? Por quê? Por que temos dificuldade com isso? Bom dia. Porque nós, ao nos julgar, ao julgar as nossas dificuldades, a olhar, quando nós paramos e olhamos para a nossa conduta, nós costumamos fazer o quê? Nós costumamos nos desculpar, nós costumamos nos proteger, não ficar de frente. Ele diz no Evangelho, né? Por que você não olha para os seus atos como se você estivesse olhando para um espelho? Você sai e pergunta, cada vez que você faz algo, como alguém me julgaria, está me julgando quando eu faço isso? Sai para fora do espelho e olha. Mas nós não temos esse hábito, ainda não adquirimos. Então, como nós temos ainda muita dificuldade, o que nós precisamos fazer? Temos que estudar. Temos que estudar não para fazer prova, né? Temos que estudar para aprender. E isso é muito difícil. E como é que nós estudamos e aprendemos?
Como é que nós não vamos estudar só para fazer uma prova? Porque ao estudar a doutrina espírita, nós não fazemos provas no final do mês. No final do ano, nenhum diretor da casa diz assim: olha, chegou a hora da prova, vamos ver quem vai passar, né? Não. Nenhum diretor, nenhum presidente, nenhum dirigente vai chegar e nos cobrar nada, né? Ao contrário, vai nos desejar felicidade e um bom retorno no próximo ano, né? Mas ninguém vai nos passar uma prova. Essa prova é feita pela nossa própria consciência e a gente não perde esse hábito de não nos julgar, de usar 2 pesos e 2 medidas. E é sobre isso que o tema hoje vai tratar. Ele começa assim: primeiro, qual que é uma dúvida grande e que o Kardec também tinha, né? Por isso o Kardec vai lá no capítulo 1 de punições e prazeres terrenos e vai perguntar para os espíritos: o homem pode, na Terra, desfrutar de uma felicidade completa? Ou seja, nós podemos ser felizes aqui? Porque Kardec também tinha essa dúvida. O que responderam? O que responderam para ele? Na questão 922. A felicidade, olha como ele pergunta primeiro. A felicidade na Terra é relativa à posição que cada um ocupa. Aquilo que faz a felicidade de um pode ser a infelicidade do outro. Existe uma parcela de felicidade que possa ser comum a todos os homens? Quer dizer, porque com a nossa visão materialista, felicidade é o quê? A felicidade materialista, segundo a nossa concepção, seria ter o excesso, né? O supérfluo, é ter a mais, né? Porque alguém tem, porque as pessoas ditas bem-sucedidas têm isso, têm aquilo, né? Aí não, espiritualmente não é essa a definição. A felicidade para a vida material é a posse do necessário. Essa é a definição dos espíritos. Para a vida moral, é possuir a consciência tranquila e a fé no futuro. Então vamos guardar a definição que nos deram a espiritualidade maior, o espírito da verdade. A felicidade para a vida material é a posse do necessário. E a gente já tinha visto em outra questão a diferença entre o necessário e o supérfluo. Então é a posse do necessário. Para a vida moral é possuir uma consciência tranquila e ter fé no futuro. No futuro por quê? Porque eu sou espírito imortal. Essa é a questão 922. Aí vamos para o capítulo 10, porque ele faz a ligação. O que trata o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo? Qual que é o título? Bem-aventurado os misericordiosos. Bom, então já está se definindo um caminho aí da lição. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia. Não é isso que está escrito em Mateus? E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 10, onde ele deu o título de Bem-aventurados misericordiosos, do que ele trata? Quais são os principais itens do capítulo 10 do Evangelho? Misericórdia, perdão. Ele trata daquele item importante também, né? Que também está em Mateus.
se você vai ao altar oferecer algo a Deus, se você vai agradecer, se você vai pedir, né? Aquilo que a gente mais faz, pedir, né? Se você vai pedir, ele está dizendo, olha, antes que você vá ao altar, repense realmente se não tem algum amigo seu, algum inimigo seu precisando do seu perdão. E ele diz mais, e se seu amigo pecou contra você, perdoa. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Aí ele diz, qual que é o sacrifício mais agradável para Deus? Né? É você não ter nenhum pensamento mal contra seu irmão. Só assim é que a sua prece será levada pelos anjos ao pé do Eterno. Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. Isso está no capítulo 10 também. E mais, o que está mais no capítulo 10? Ele trata do quê? Do argueiro e da trave no olho. É aquele peso que você tem para julgar o teu irmão. Quando você julga é um peso, quando você se julga é um peso, quando você julga a outra pessoa é outro peso. E eu acho que neste item tem o maior ensinamento do Evangelho, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa diferença de peso no julgamento é fruto de orgulho. Enquanto usarmos 2 pesos e 2 medidas, o que está nos movendo é o orgulho. E o orgulho é o filho dileto do egoísmo. Que, segundo a espiritualidade maior, o orgulho é a fonte de muitos vícios. Encontramo-lo no fundo e como móvel de todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Continuando. Não julgueis para não seres julgados. E depois, especificamente, ele se refere ao item 13, porque a lição 8 ele põe capítulo 10, item 13, questão 922. O que é o item 13 que ele está se referindo especificamente? Aquele que estiver em pecado, atire-lhe a primeira pedra. Mas esse ditado a gente conhece faz tempo. A gente conhece faz tempo, mas esquece de traduzi-lo corretamente e pôr em prática. Ou seja, temos o direito de julgar alguém? Temos. Qual que é o grande problema disso daí? Qual que é o problema dessa máxima? Essa máxima faz com que a gente tenha indulgência com todos, porque todos nós temos pecados. Andamos esquecidos deles, mas temos, né? Então,
Fazer como Jesus a gente não consegue, né? Porque Jesus não só falou, como exemplificou, né? Por enquanto, estão nos orientando para que façamos da indulgência nossa meta. E o que é ser indulgente com o nosso irmão? Né? É pensar que eu não posso julgá-lo porque eu também tenho pecado. Aquele é o dele. Qual é o meu exatamente? Essa conversa pode ser só minha, mas também pode me ser lembrada por companheiros francos. Aí vem o Emmanuel e diz assim: olha, você tem alguns companheiros que não alisam o teu egoísmo e o teu orgulho. Eles costumam dizer para você o que você precisa ouvir. Eu costumo dizer que ser espírita na casa espírita é fácil, né? Difícil é ser estudante, praticante do espiritismo fora da casa espírita. Porque o dia a dia você se defronta com pessoas que vão testá-lo na tua indulgência, né? No teu perdão, que vão testar inclusive como é que você vai julgar as ações deles, né? Então, aí sim chegou a hora da prova que eu falei, que nenhum dirigente nos coloca à prova, né? Os dirigentes não chegam e vamos ter prova no mês que vem, estude o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não. Você estuda e daqui 10 minutos a tua prova está lá. Um amigo que te diz o que você não gostou de ouvir e você o coloca no rol das pessoas. Isso daí é maledicência, essa pessoa aí é ingrata, tem o coração peludo, né? A gente costuma usar e brincar aí, né? Desse jeito. E às vezes ele nem é nosso inimigo, às vezes ele nem é o Emmanuel chama de companheiros francos, mas às vezes é uma pessoa que passou rapidamente pela sua vida e que diz algo que você precisa ouvir. E que um amigo do dia a dia talvez não te fale na tentativa de, assim, proteger a amizade, né? Então, Emmanuel diz assim, olha, essa pessoa que falou e que te lembrou algo que é problema em você, ele não está te difamando nem te injuriando, não. Ele está te advertindo. Percebe? É difícil? Eu diria que prova de matemática, de trigonometria é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. E mesmo porque a prova de trigonometria que um dia a gente fez, que na escola a gente sofria, passava a noite estudando para tirar nota, daí uma semana a gente não lembrava como é que fazia aqueles teoremas, como é que faziam aquelas fórmulas, né? E hoje a gente está aprendendo que o universo funciona matematicamente e que as nossas condutas são matemáticas, né? Também, se você quiser, você coloca numa matemática. Você não julga para não ser julgado, né? Você precisa ser indulgente no seu julgamento. São condutas que não cabe filosofar. São condutas e são
é muito objetiva, é objetivo como a matemática. A gente é que discorre para poder, é aquilo que eu disse inicialmente, nós nos protegemos. Bom dia, Ana. Nós nos protegemos atrás desse julgamento, né, que fazemos. Aí o André Luiz diz o seguinte: olha, mas existem alguns salvocondutos, ou seja, ele vai dar uma fórmula. Quer ver como que fica parecendo uma fórmula? É muito objetivo. Salvocondutos é a lição do André Luiz, na lição número 8 do Estude Viva. Evite o gracejo descaridoso. Sabe aquela brincadeirinha malvada, aquela brincadeirinha sem graça, que às vezes alguém solta? Às vezes nós soltamos tentando picar alguém, porque não temos a coragem de dizer, olhando nos olhos, então fazemos um gracejo, que ele chama de gracejo descaridoso. Valorize os intervalos de trabalho. Ou seja, precisamos ter lazer, mas precisamos tomar cuidado com esse intervalos. Observe o passado como arquivo de experiências, não como tristeza. Esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Tá aí a lição do ter indulgência para com o julgamento das outras pessoas. Porque as pessoas nos dão sinais na conduta dela de que não são legais, né? Elas nos dão esses sinais. Mas quando nós lidamos com elas, devemos esquecer isso. E como é difícil, não é, gente? Sorria como resposta à dificuldade. Dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra. Lá vem novamente a indulgência, ou seja, é a indulgência do gesto, é a indulgência da palavra. Respeite invariavelmente a fé alheia. As pessoas se referem à fé alheia sempre no pejorativo, né? Falando nomes, né? Aquele pessoal de Umbanda, aquela pessoa frequenta a Umbanda. O que você tem com isso? E o que isso lhe diz? Se isso é bom, se é ruim, quem é você para julgar? Não é? E diversas outras seitas, né? Eles são budistas e acreditam que Buda seja um deus. É um direito deles, não é? Sirva sem ostentar o serviço. Melhore as opiniões no sentido edificante. Melhorar a opinião é procurar olhar o que tem de bom no ato, no gesto. Porque todo gesto, se você olhar, tem alguma coisa de bom.
Fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. Algumas pessoas se auto-intitulam de sérias, de eu sou o correto, eu trato as coisas com seriedade. Sim, isso é necessário. Mas e a dose de tirania por trás disso, né? A tirania disfarçada. Percebe como a gente pode ser pego em pequenas atitudes. Nós não temos que estudar grandes temas, nós temos que estudar nossas pequenas atitudes, pequenas manifestações de tirania disfarçada. Eu quero que seja assim, precisa ser assim, tem que ser neste horário, né? Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que te compete. Ou seja, sabe aquela assim, poxa vida, mas tem que ser eu outra vez? Né? Tem que ser você outra vez. Corresponda, quanto possível, aos anseios dos que esperam pelo seu auxílio. Agora a gente já está tratando de caridade, né? Agora a gente já está tratando de caridade, a gente está tratando de misericórdia, a gente está tratando de ser melhor a cada dia. As pessoas têm anseios. Quando nós demonstramos auxiliá-la, quando nós temos um gesto, a partir daí você criou. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? Tu te torna responsável por tudo aquilo que cativas. Então, corresponda o quanto possível aos anseios dos que esperam por seu auxílio. Não só o auxílio, né, da esmola, do bem material, mas o auxílio da compreensão, o auxílio da amizade, o auxílio do carinho, o auxílio da presença, né? Aí André Luiz finaliza assim, ó: semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos, desentrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Lá na questão 922, ele diz da felicidade que é possível na Terra. Que a felicidade na Terra é relativa, que a posse é a posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Essa é a felicidade na Terra. Só que aqui não. Ele diz o seguinte, que essas ações, elas são preciosos salvo-condutos, desentrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Ou seja, não é só para essa felicidade relativa, é para a nossa felicidade na nossa caminhada para a vida eterna. Então, como esse livro são pequenas pérolas, né? Hoje nós tratamos do assunto maior, que é a indulgência, né? O tema hoje eu acho que fica ligado com a indulgência como dever. Mesmo porque não há ninguém que não precise de indulgência para si mesmo.
Por quê? Porque nós nos relacionamos. E quando nós nos relacionamos, nós também estamos cheios de vícios, de qualidades, né? Que as outras pessoas precisam também ser indulgentes para conosco, não é? E a gente se esquece disso, porque no nosso julgamento somos só nós que, entre aspas, aguentamos as outras pessoas. Não é assim. As outras pessoas também convivem com as nossas dificuldades, os nossos ditos defeitos. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que essa palavra não condiz com a realidade. Eu prefiro chamar de nossas dificuldades. Então, o tema de hoje é do item 13, que chama Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então, que não atiremos a primeira pedra, porque nós não temos ainda condição. E quem tem condições de julgar, não o faz. Jesus não julgou ninguém, né? E quando nós vemos na literatura, a espiritualidade maior não julga ninguém, ao contrário, né? Ao contrário, dá a mão para que a pessoa entenda aquilo e se modifique. Então, nosso horário terminou, que a gente possa hoje, durante o dia, não perder de vista esse ensinamento desse livro, que a gente treine, que a gente faça a prova e que sejamos aprovados. Hoje, no final do dia, ao deitar, que a gente refaça o dia e sinta que tiramos uma nota boa na prova. E que amanhã a gente treine novamente e que a gente não se esqueça disso. É por isso que a gente precisa iniciar o dia com uma prece, com uma oração, com uma leitura, para que a gente possa, ao final do dia, não se perder, porque os compromissos diários às vezes nos levam a patinar numa mesma lição. Então, eu espero que Jesus abençoe o dia de cada um de vocês, abençoe a casa de cada um de vocês, o lar e o trabalho de todos. Estejam em paz e com Jesus. Bom dia a todos.